que a gente já começa falando de pele cansada. A gente sabe o quanto é difícil muitas vezes devolver para a pele tudo que ela precisa. Mas o estresse pode estar associado. Então, não só na questão da alimentação, dos hábitos e até dos produtos que você tem utilizado e dos procedimentos, mas cuidar das emoções também pode ajudar. Então, convidamos a dermatologista, a doutora Renata Castilho, mais uma vez, bem-vinda. Prazer em recebê-la. É sempre um prazer estar aqui. Nosso. Para falar de um assunto que, puxa vida, às vezes ele passa até batido com a nossa correria. E, de fato, as nossas preocupações, não é só o coração que sofre, né? Com certeza, a pele Carol. também, né, doutora? Isso eu acho, assim, muito relevante falar desse assunto, porque muitas vezes o paciente vem e fala, nossa, doutora, eu tô com a pele tão diferente, tão opaca, tô seguindo a mesma rotina de cuidados que eu sempre tive, não faz tanto tempo, assim, para dizer que é um processo de envelhecimento. O que pode estar acontecendo? Aí que eu falo da importância da gente investigar o paciente globalmente. Então, muitas vezes a gente vai ali conversando, vai fazendo uma anamnese, identifica que ele está num período de estresse, né? Muitas vezes uma coisa pessoal, mudança de trabalho, enfim. E aí a gente identifica que isso tem uma ação direta na pele. Então, não só na beleza da pele, mas também as doenças de pele são diretamente afetadas, Carol. Então, paciente, por exemplo, com psoríase, que muitas vezes estava super controlado, entra num período de estresse, as lesões voltam. Outras doenças também, por exemplo, que a gente nem imagina, dermatite seborreica, a famosa caspa. O paciente está mais estressado, começa a descamar mais, começa, né? Porque o sistema imunológico, a gente não sabe, mas a nossa pele tem uma função imunológica muito importante. Então ele é afetado diretamente. E com isso, a beleza da pele também, né? Quando a gente fala do cabelo, logo nota-se porque a gente tem uma queda, rebote desse estresse, né? Agora, da pele, às vezes a gente demora realmente para relacionar essas questões. Exato, porque como é um pouco mais discreto, às vezes a gente nota a pele assim, poxa, tá opaca, tá sem viço, tá sem brilho. Será que é o meu cosmético que não tá respondendo mais? E aí a gente vai identificar realmente uma questão emocional. Que coisa. A boa notícia é que, além, claro, de tratar essas questões emocionais, muitas vezes com terapia, atividade física, né? Existem cosméticos que ajudam a gente a tratar essas queixas específicas. Cosméticos, tratamentos, e aí a gente vai fazendo o tratamento para devolver a qualidade da pele. Doutora, então vamos já contar um pouquinho desses segredinhos. Já também tem toda a parte que você pode fazer em consultório, dos procedimentos e, claro, né, daquele skincare que é super importante. Exato. E já a gente vai ouvir as palavras também da Sabrina Amaral, que é psicóloga, porque a gente tem que ter esse apoio. Com certeza, como você comentou, Carol. né? Quando Exato. a gente fala de estresse. Posso começar tirando qual que você quer? Tá numa ordem? Acho que não tem uma sequência, a gente pode começar por... Então vamos lá. O que fazer para reverter a pele cansada? Primeiro, apostar na hidratação profunda. Então, assim, é muito fácil da gente identificar quando a nossa pele está mais seca, né? Ela fica naturalmente sem viço, né? Com aquele aspecto áspero. O que a gente pode buscar nos cosméticos para tentar melhorar essa hidratação da pele? Então, o ácido hialurônico, muitas pessoas pensam que ácido hialurônico é só aquele que a gente injeta, né? Para fazer preenchimento, hidratação, enfim. Mas existem cosméticos que têm também essa substância e eles conseguem hidratar a pele, né? Então, eles têm pesos moleculares diferentes, eles conseguem sim devolver a hidratação para a pele, o viço, o brilho. Então, se você tem a pele seca e lê lá que tem ácido hialurônico na composição, é uma boa aposta. E ele é diário? É de uso diário? Diário. O ácido hialurônico, embora ele tenha esse nome ácido, ele é um hidratante. Então, ele consegue reter a água na pele, né? Ele faz com que a pele fique mais hidratada. Então, ele é um potente hidratante. Outras substâncias, pantenol. O que é o pantenol? O pantenol, né, que é a provitamina B5, é uma substância muito presente em pomadas, né? Antigamente tinha aquela pomadinha de bebê. Hoje a gente já sabe que ele está presente em diversos cosméticos. Então, por exemplo, no cabelo, ele consegue selar as cutículas do cabelo e ele tem uma função protetora. Então, aquela pele que está com a barreira desequilibrada ali, de repente usou um produto muito agressivo ou está num momento de estresse, ele consegue equilibrar essa flora. Então também é um cosmético muito interessante para esse período. E não dá um efeito rebote, por exemplo, se a pessoa tem uma pele oleosa e no momento ela está passando por essa transição pelo estresse, que fica mais seca e tal, não dá um rebote de oleosidade? Não dá efeito rebote. Se a pele nesse momento está ressecada, está precisando desse ativo, ele vai fazer um benefício. Perfeito. Tá? E ceramidas? A ceramida, ela é um lipídio, né? Então, o que é isso? É como se fosse uma gordura mesmo. É aquele cosmético que tem uma função bem de barreira protetora. Então, para uma pele bem ressecada mesmo, inclusive, por exemplo, a área de pálpebras, que independente do período que a gente está, é uma área ressecada,
é um ativo muito interessante para a gente usar diariamente para manter a hidratação. Ai, que legal. Então, normalmente são aqueles cosméticos mais espessos, que realmente retém ali a hidratação e protege a pele contra as agressões externas. E a gente está falando aqui produtos acessíveis. Exatamente. Né? Então, assim, não precisa ser o produto X ou Y, porque esse princípio ativo, ele vai ser o mesmo independente da marca do cosmético que você está usando. Perfeito. Né? Aí nós vamos para os ativos que devolvem viço. Ai, já Exatamente. começamos com vitamina C, né? O queridinho. Então, assim, quando a pele, você está apostando na hidratação, mas ainda assim você percebe que ela não tem aquela vida, parece que está uma pele mais, né, mortinha, Sei. digamos assim, o que a gente precisa? A gente precisa, além da hidratação, de antioxidantes. Tá. Então, a vitamina C é um dos principais, né, que a gente encontra aí hoje em diversas concentrações, associada com outros ativos. Então, normalmente a gente fala para usar pela manhã, porque é quando a gente mais está oxidando, ou seja, a gente está exposto à poluição, à radiação solar, por isso que pela manhã ela tem mais função, Perfeito. né, de proteção. Além da vitamina C, existem outros ativos. Tem paciente que não tolera, Carol, que às vezes é um pouquinho, tem a pele mais sensível, fica um pouco irritado, coça, fica vermelho. Então eu não vou ter antioxidante? Existem outros ativos. Então, por exemplo, a niacinamida, que é inclusive muito usado para paciente que tem rosácea também. Que legal. Ela melhora bastante, assim, essa coisa do vício e hoje os peptídeos estão muito em alta, né? Então o peptídeo também consegue restaurar ali a barreira cutânea e devolver aquele vício, aquele brilho, tendo função antioxidante. Entendi. Né? Por que a gente envelhece? Uma das coisas é porque a gente está o tempo todo produzindo radicais livres. Então, o antioxidante, ele freia um pouquinho essa ação do radical livre na pele. Entendi. Então, é por isso que é interessante sempre ter essa forcinha aí Olha dos que legal. E dos a gente cosméticos. pode colocar também manipulação, né? Com certeza, Os com comprimidos certeza. com ativos ali. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre faço uma prescrição global, tanto, né, para tomar, né, do que o paciente está ingerindo, porque isso é fundamental, gente. Não adianta a gente só comer, né, batata frita e querer usar vitamina C na pele. Então tem que ser uma coisa global. Mas esses ativos ajudam bastante. Vamos falar de máscaras faciais revitalizantes. E olha, agora tem muitas no mercado. Não dá para reclamar. Por que eu achei elegante, achei legal falar desse assunto? A gente está falando sobre estresse, sobre um momento difícil. Muitas vezes, tirar uma vez na semana para ter um momento de autocuidado, além de fazer o benefício direto para a pele ali, né, pela questão realmente dos ativos, é um momento de autocuidado. Então tem muito paciente que fala, nossa, é o meu momento. Aproveita, toma um chá, relaxa, tira um momento para si. Então isso está diretamente relacionado com o bem-estar. Hoje a gente tem, assim, muitas, eu até não quis citar, porque aí cada paciente vai ter uma questão e vai ter uma indicação. Por exemplo, para uma pele cansada, a gente pode buscar os mesmos ativos que a gente está falando aqui. Então tem máscaras, por exemplo, de vitamina C, tem máscara que a função dela é aquela hidratação imediata. Então, por exemplo, vou para uma festa, mas não estou fazendo a rotina de skincare certinha, consigo do dia para noite, de repente uma máscara, né, que você coloca ali 15 minutos com, por exemplo, ácido hialurônico, a gente já consegue dar aquele viço para poder ir para a festa e depois seguir nos outros cuidados. E praticamente todas elas melhoram essa questão da circulação e diminuem os edemas, né? O edeminha aqui. Né? Sim, geralmente elas têm substâncias, por exemplo, cafeína, alguma coisa que faz vasoconstrição, então dá aquele efeito imediato, aquele efeito Cinderela de diminuir bolsas, inchaços. Então já melhora bastante essa questão de edema, por exemplo, de bolsinha nos olhos. Às vezes até o rosto fica um pouquinho inchado. Então é bem legal. Vale a pena, uma vez por semana pelo menos. Eu acho bem interessante, Carol. E elas têm várias bem acessíveis, né? Sim, com certeza. Massagens faciais e drenagem. Isso aqui é bom demais e de fato... Isso é uma delícia, né? Então se puder associar a massagem com a máscara na sequência, aí eu falo que é um mini spa em casa, né? Quem não merece? Esses ativos, Carol, são muito interessantes para uma pele que está ali cansada, sem vício, sem brilho. Então, por exemplo, mesmo a gente estando às vezes com a pele cansada, o brasileiro tende a ter uma pele um pouco mais oleosa. Então é interessante fazer essa purificação através da argila branca. A aloe vera, por exemplo, é uma substância que acalma bastante a pele. Então, às vezes a paciente está com um pouquinho de acne, tem aquelas inflamaçõezinhas. Após fazer essa massagem, já vê que fica menos vermelho, então já tem uma melhora instantânea. Claro que vai ter que seguir com os cuidados, mas é aquele momento de recuperação rápida, Sem sabe? dúvida. E quando a gente fala também dessas questões associadas à pele, como você comentou, as questões emocionais e o estresse, quem tem a pele mais sensível, então seja rosácea ou outras manifestações cutâneas,
precisam sempre acalmar. Exato, não tem jeito, exato. Né? No momento ali do estresse. Não adianta a gente querer entrar com um ativo, por exemplo, um retinol, uma vitamina C, se muitas vezes a pele precisa descansar, precisa acalmar. Então tem que ser específico para esse princípio aí. Agora, isso aqui a gente precisa estar atento, vamos usar, a gente sabe que tem muitos produtos e muitas marcas, mas a questão emocional é extremamente importante. Controlar esse estresse com um profissional, né, que cuida da gente. A gente foi conversar com a psicóloga Sabrina Amaral e ela fala um pouquinho nesse sentido. Vamos juntar tudo, olha lá. Sou Sabrina Amaral, psicóloga, e vim aqui trazer uma dica importante para você que gosta de fazer um skincare. Já aconteceu de você acordar um dia de manhã e falar, puxa, a minha pele não tá mais com brilho, mesmo eu tendo comido direitinho, dormido bem, tomado água, o que será que está acontecendo? Bom, acontece que as nossas emoções, elas refletem também na pele. Você já ouviu dizer dos sentimentos à flor da pele? Sim, as emoções influenciam diretamente o viço da sua pele. Quando você está muito estressada, muito cansada, o cortisol, a adrenalina, eles vão trazendo impactos significativos na sua pele. E se a gente tira um tempinho todo dia para usar protetor solar, para fazer o nosso skincare, por que não fazer um skincare emocional? Quando foi a última vez que você deu uma lavada naqueles sentimentos que ficaram de falas que te machucaram? Ou você tirou um tempo para fazer uma respiração profunda e prestar atenção no seu corpo, nas suas emoções? Sim, da mesma maneira que você cuida bem da sua pele, a gente precisa estar com a saúde mental em dia e muito bem cuidada, atenta por nós. Um beijo e até a próxima. Obrigada mais uma vez, Sabrina Amaral, psicóloga. E você encontra o trabalho dela lá no Instagram, @sa_me_ajuda. Tudo junto, @sa_me_ajuda. Você encontra o trabalho dela sempre com palavras muito especiais. E de fato, a gente não pode esquecer essa parte mesmo, que é extremamente importante. Agora, doutora, você também tem aqui algumas diquinhas que podem ser feitas em casa e outros procedimentos em consultório, né? Exato. Que também vão ajudar. Então, muitas vezes, Carol, a gente faz ali os cuidados, usa o skincare direitinho, mas a gente precisa de uma coisa extra. Né? Achei importante trazer a questão da limpeza, porque às vezes o paciente está usando produtos maravilhosos, às vezes eles trazem no consultório a listinha lá, e aí só está pecando na limpeza. O que acontece? Se a pele não é bem limpa, ela não vai receber direito esses ativos. Então a gente está jogando nosso dinheiro fora, porque a pele muitas vezes está cheia de cravo, às vezes a gente não tirou a maquiagem direito, então a gente precisa investir em limpeza. Tem paciente que fala, vale a pena fazer limpeza de pele, aquela distração de cravos mesmo? Se você de fato está com muito comedão, que são aqueles pontinhos pretos ou aqueles brancos fechados, vale a pena. Não é uma coisa fundamental, não é todo paciente que vai se beneficiar, mas muitas vezes a gente precisa para começar a receber esses ativos de forma adequada. Legal. Né? E aí eu trouxe aqui também, ó, opções para mostrar que tem todo tipo de produto hoje para limpeza. Então, eu tenho uma pele muito sensível, mesmo assim tem que limpar direitinho, principalmente à noite, para receber os ativos. E aí, aqui já começa o passo mais importante. Então, desses, tudo o que é mais fundamental? Se eu tiver que escolher uma coisa, a hidratação, né? Então, aqui eu trouxe exemplos do que a gente já citou, né? Então, por exemplo, peptídeos, que hoje a gente encontra em vários cosméticos, ácido hialurônico, em sérums, em cremes. Então, é o combo ideal. Aí, se a gente tiver que escolher duas coisinhas, limpeza e hidratação. Aí a gente usaria o ácido hialurônico, o sérum e tal, à noite. Pela manhã, a vitamina C. Exatamente. E aí, se for uma pele mais sensível, a gente pode novamente repetir a hidratação pela manhã. Associada à vitamina C. Associada à vitamina C. Sempre primeiro a vitamina C e depois a hidratação. Perfeito. Aqui, doutora, a gente já vai para um passo a mais, que dá aquele boom, né? O Skin Buster. Isso. Aí aqui, o que eu trouxe para vocês verem? Então, ácido hialurônico que a gente faz em consultório, não é tudo igual. Muitas vezes a gente precisa hidratar a pele de dentro para fora. Né? Que significa o quê? A gente injetar o ácido hialurônico em pontinhos para ele conseguir puxar a água e trazer de volta aquele vício e aquele brilho. Então, diferente do ácido hialurônico que faz volume, né? Que reestrutura, o ácido hialurônico não, ele é para aquelas linhazinhas fininhas, para aquela pele craquelada, sem vício, então dá para fazer no rosto todo e a pele fica maravilhosa. E não volumiza. Então o objetivo desse tipo de ácido hialurônico não é volumizar, e sim devolver a hidratação da pele. Legal. Uma hidratação injetável. Radiofrequência facial para flacidez.
Isso daqui é fundamental, gente. Então, assim, muitas vezes a gente precisa devolver a firmeza da pele para que ela consiga também ficar mais bonita. Então, naqueles sinais de flacidez, quando a gente começa a perder o contorno, um dos tratamentos que vem há muito tempo e está cada vez mais se renovando, hoje em dia, por exemplo, tem a agulhada, que eu até já trouxe aqui, é a radiofrequência. Então, como ela produz colágeno de uma forma importante, a pele estando mais lisa, mais firme, ela também reflete mais vício e luz. Entendi. Então não dá para dicotomizar, não dá para tratar uma coisa sem pensar, por exemplo, na estrutura, nas fibras colágenas, elásticas. Isso é fundamental, Carol. E olha, o estresse destrói mesmo, né, gente? Nossa. Sim. E sabe o que eu descobri que destrói? Mas a gente vai fazer uma pauta sobre isso. A dengue. A dengue detona botox, detona colágeno, detona cabelo. Detona cabelo. Aguardem essa pauta. Sim. Vamos para nossa última caixinha para colocar a perguntinha do público. Você sugere também essa luz. É luz pulsada, né? Luz de LED? Luz de LED. Ó, então essa luz, por exemplo, tá vendo que ela tem cores diferentes, Carol? Ó, a rosa, a verde, deixa eu ver se eu consigo, a vermelha. Então, o que é o LED? O LED não é simplesmente uma luz, ele é uma luz com ações terapêuticas. Então, cada uma dessas luzes tem uma função específica. Por exemplo, o vermelho, quando eu tô com aquela pele bem cansada, bem opaca, sem vício, precisando fazer um estímulo de colágeno, a gente indica a luz vermelha. Então, o paciente coloca, a gente pode associar com ativos, fica lá entre 15 a 30 minutos e já sai com uma pele muito recuperada. Ai, que bacana! Muito interessante. Aí, por exemplo, a luz roxinha e azul. É a luz para aquela pele que está um pouquinho mais inflamada. Então, o paciente chega, por exemplo, com acne e quer fazer algum procedimento. A gente faz primeiro a luz, para acalmar, para desinflamar, para deixar essa pele propensa a realizar outros tratamentos também. Legal, então, é muito legal e o resultado é muito rápido, assim. Não, terapêutico também. Terapêutico. Você fecha o olhinho ali, ó, e fica, né? A verde também tem várias propriedades, dentre elas cicatrizantes e também para aquele paciente que está um pouco inchado, para o paciente que tem rosácea. Então os pacientes gostam de fazer, por exemplo, pré-festa, alguma coisa para dar aquele glow para tirar as bolsinhas. Então é maravilhoso. Assim. Muito legal. E eu vou aproveitar e colocar a perguntinha do público. Tem várias lá e separamos a da Karine. Cá, obrigada, um beijo. Para peles ressecadas, é indicado usar óleos corporais misturados ao creme de hidratação? Ótima pergunta, Karine. Então, eu prefiro que o paciente passe primeiro o creme e depois o óleo. Por quê? Muitas vezes, dependendo da textura, hoje a gente tem óleos de diferentes composições. Sim. Mas, no geral, o óleo faz uma barreira, uma película protetora. E aí, então, primeiro, se você passa o hidratante, a pele absorve e depois o óleo para fazer aquela película protetora e evitar com que você perca água para o meio. Ah, entendi. Então a ordem é sempre o óleo por último. O óleo por último para ele fazer aquela barreira protetora e segurar o hidratante ali na pele. É isso. Sempre uma aula, né, doutora Renata Castilho junto com a gente lá no Instagram. Tem várias perguntinhas depois, doutora, se você puder responder. Sim, vou responder. O público vai ficar muito feliz, com eu sei que você é certeza. sempre muito gentil. E lá no Instagram vocês encontram o trabalho dela, mas o mais importante, né, gente, é ter essa conscientização que às vezes a gente está num estresse e que está colocando tudo a perder, até a saúde da nossa pele. @doutorabreviado renata.castilho. @doutorabreviado renata.castilho. Obrigada mais uma vez. Adorei te ver, viu?